mundo. Ser conformado é viver um estilo de vida do mundo, como outra hora a gente vivia. Nós já fomos tirados do mundo. E uma vez que nós fomos tirados do mundo, obviamente o nosso estilo de vida, que é o viver diariamente, a nossa conduta, o nosso caráter, os nossos relacionamentos dentro de casa, porque tudo começa dentro de casa. O nosso relacionamento na sociedade, no trabalho, tudo nós passamos a ser um testemunho como servo e servo do Senhor. Então, quando nós vivemos assim, nós não estamos aceitando o estilo de vida do mundo, pois eu já estava no mundo e o Senhor me tirou de lá. Então, como eu posso viver nesse estilo de vida ainda? Não posso. Eu sou uma nova criatura, já regenerada em Cristo Jesus. Então, eu estou vivendo agora e preciso viver e buscar por isso diariamente um estilo de vida diferente. Um estilo de vida onde eu sou imitador de Jesus Cristo. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quando isso acontece, o texto segue dizendo: mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Há uma necessidade da nossa mente, em outras traduções você vai ler, a nossa mente ela deve ser transformada. A nossa mente ela precisa ser regenerada. Tudo acontece na nossa mente. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 16, o apóstolo Paulo disse: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo que escreveu aqui 1 Coríntios 2, verso 16, é o mesmo que está escrevendo direcionado pelo Espírito de Deus no capítulo 12 de Romanos. Ele fala, não se conforme com o mundo, ou seja, vocês são sacrifício vivo, se apresente como sacrifício vivo o vosso corpo, sacrifício vivo diante do Senhor. Se apresente dessa maneira. Não se conforme com o mundo, porque não tenho como eu me apresentar uma vida agradável diante de Deus se eu me conformar com o mundo. Para mim ser um sacrifício agradável ao Senhor, para a minha vida, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, os lugares onde eu piso, a maneira que eu me conduzo, o meu vocábulo, o meu estilo de vida inverte. Porque tudo isso é uma capacitação que vem sendo feita na nossa vida através do relacionamento. Através do relacionamento diário, nós somos transformados pelo poder e a ação do Espírito de Deus, nos tornando assim, cada dia, pessoas melhores na presença do Senhor. Amém? Então, se você aceita, se eu aceito as coisas do mundo permanecer em mim, não tem como eu ser um sacrifício vivo. Não tem como agradar ao Senhor. Eu vou orar, mas muitas coisas não vão agradar ao Senhor. Eu vou buscar a Deus, mas muitas coisas impedem que eu contemple a glória de Deus na minha vida. Muitas coisas vão impedir que eu venha fluir na minha vida espiritual. Por isso ele está dizendo, não sede conformado com o mundo. Logo em seguida ele está dizendo, não sede. Ele está dizendo, não aceite o estilo de vida do mundo, porque se aceitar não tem como sermos um sacrifício, não tem como nós apresentar o templo como templo santo, como habitação de Deus. Então, para isso precisa de uma transformação, sede transformado pela renovação da nossa mente. Outra hora nós tínhamos uma mente, porque nós não conhecemos a verdade. E observe quem está escrevendo aqui, direcionado pelo Espírito de Deus, é um homem que perseguiu a igreja de Cristo. É um homem que matou servos de Deus. É um homem que foi implacável, defendendo aquilo que ele acreditava ser verdade. E por isso ele chegou a participar da morte de alguns. Por isso ele fez coisas terríveis, atrocidade. Mas porque a sua mente ainda não tinha sido transformado por ter tido um encontro com Jesus. Observe o estilo de vida antes do apóstolo que está escrevendo esta carta, direcionada pelo Espírito de Deus. E observe agora o estilo de vida presente de um homem que foi transformado a sua mente pela manifestação da graça de Jesus. É completamente diferente o passado do mundo e o presente em Cristo Jesus. São duas personalidades diferentes. É uma mente completamente renovada, a mente deste homem. Assim, tem que ser a minha vida e a sua vida. Mas isso só pode acontecer se a nossa mente for renovada e transformada. E isso acontece dentro de um processo. Nós temos a mente de Cristo numa breve transformação quando você levantou a mão para Cristo.
em espírito e verdade, houve uma prévia transformação na mente, onde o homem passou a buscar a Deus quando outra hora não buscava, porque o Espírito do Senhor ali se manifestou. Se manifestou ali. E desde aquele momento, você passou a buscar a presença de Deus, guiada por Deus, sendo convencido diariamente pela ação do Espírito Santo, como está escrito 16, versículo 7 em diante do Evangelho de João. O Consolador virá na voz, e quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é todos os dias. Ele tem que fazer isso aqui. Por isso ele tem que estar inserido no nosso espírito, ligado à nossa alma e posteriormente à nossa mente, trazendo uma transformação contínua de nossa mente, da maneira que a gente pensa, os nossos pensamentos em relação às vontades de Deus, às promessas de Deus. Só assim nós vamos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas três características que está aqui descrito, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, observe que para a gente experimentar é a mesma coisa de você provar um tipo de alimento. Você pega ali, por exemplo, você está no mercado e você encontra algo interessante ali, parecido com algo que você já tem o costume de consumir, vamos supor um tipo de Danone. E você pega aquilo lá e diz, eu vou experimentar isso aqui para ver se é bom, como que é o gosto. E você vai lá e você compra e você experimenta. Você prova aquilo lá. O sentido de experimentar é de provar algo, literalmente, você sentir em você. Provar. Então está dizendo aqui que provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, antes vem algo que nós precisamos fazer na nossa vida. Antes algo tem que acontecer na nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada pela renovação. É uma mente transformada, não é a mesma mente do velho homem escravizado pelo pecado. Não é uma mente que ainda, mesmo estando em Cristo, permanece escravizado por alguns tipos de pecado. Porque nós somos pecadores, nós devemos entender isso. E por nós sermos pecadores, mesmo estando em Cristo Jesus, muitas vezes nós estamos buscando na nossa trajetória, mas muitas coisas estão em nós que precisam ser tirado. Isso é um fato. Todos os dias nós precisamos entender isso, que tem algo em nós que precisa ser arrancado, que precisa ser tirado, porque atrapalha o nosso estilo de vida nova ou novo em Cristo Jesus. Para que nós possamos cada dia avançar em Deus, avançar nesse relacionamento, e assim nós vamos provando a boa e perfeita vontade de Deus. A boa e perfeita vontade do Senhor só pode vir na nossa vida através dessa renovação, dessa transformação aqui na nossa mente. Nós passamos a ter uma mente de Cristo. Não é mais a nossa mente, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais os meus desejos, porque quem está agindo em mim agora não é mais eu, mas o Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo. E o mesmo Paulo, ele fala isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha só o que está escrito. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, já estou morto, já estou crucificado. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Já morri e ressuscitei. Agora eu vivo um estilo de vida diferente. Qual é o estilo de vida de Paulo? Paulo está dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. O não viver mais eu é viver conforme a nossa vontade, que todo dia quer surgir. Todos os dias vem a nossa vontade. Todos os dias nós queremos colocar a carne, ela quer surgir, a carne quer dominar, os prazeres, os sentimentos quer surgir, mas a gente que já tem a mente transformada diz, não, eu não vou dar lugar, eu não vou ceder esses desejos, eu não vou ceder essa vontade, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E o Senhor é que tem que direcionar a minha vida. Então nós passamos a orar,
A pessoa vai para a oração pedir: Senhor, desvia de mim esse mal, Senhor, me livra de mim mesmo, Senhor, muda a minha mente, Senhor, tira esse sentimento do meu coração que me atrapalha, pois eu conheço a tua palavra, eu sei que esse sentimento, esse comportamento meu, que muitas vezes, quando eu penso que não, já pratiquei esse comportamento, é errado segundo a tua palavra, e eu preciso de mudança. Então, por causa da mente, mas a carne está lutando, mas a sua mente é a mente de Cristo, e você começa a guerrear contra a sua própria natureza. É o que Paulo falou em Gálatas 5, versículo 17. A carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, o Espírito Santo, ele está trabalhando 24 horas em mim e em você, para a gente não fazer a nossa vontade. No entanto, a carne, que são sentimentos desejosos e pecaminosos, que é contrária à palavra, está lutando também para fazer você não obedecer à vontade de Deus, mas ao contrário, fazer a sua própria vontade. Se nós entender esse conflito dentro de nós, nós vamos ter mais facilidade de crescer espiritualmente. Por quê? Porque quando vier um sentimento que é contrário à vontade de Deus, você logo vai tomar uma providência. Você vai entender: se eu preciso orar, porque esses pensamentos estão surgindo na minha mente que não agrada ao Senhor. Eu preciso jejuar, levantar um propósito, porque coisas estão acontecendo dentro de mim que está me afastando do Senhor. E isso eu preciso tirar da minha vida, porque eu sou uma nova criatura e eu não aceito mais isso. Aleluia. Amém, meus amados. Glória a Deus. Fica aí essa palavra para a nossa meditação. Amém, glória a Deus. Dessa manhã. Uma palavra de santificação, uma palavra de transformação. Isso é a nossa vida. Você é templo de Deus, nós somos templo de Deus. Nós pecamos, todos nós pecamos. Todos nós, todos os dias, mas são pecados não voluntários. São pecados involuntários. É o que Paulo falou em Romanos 7. O que eu quero não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. E se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse pecado está no corpo. Está no corpo. O que Paulo está dizendo é que ele tem um pensamento em relação às coisas de Deus, mas quando ele percebe, ele está sendo vítima do próprio pecado. É por isso que nós pecamos, porque nós somos pecadores. Mas a graça de Cristo nos trouxe uma capacidade tão grande que quando nós recebemos essa graça, nós ainda continuamos numa matéria que peca, mas o nosso espírito é vivificado. Dentro de nós é transformado. Então, a partir de dentro de nós, pela ação de Deus, por intermédio do Espírito Santo, nós somos transformados dia por dia. Mas isso vem através de uma batalha todos os dias. A nossa maior batalha é contra nós mesmos. Marcelo, não é contra Satanás? Não primeiramente. Primeiramente contra você. A minha maior batalha é contra mim. A sua maior batalha é contra você. Marcelo, e por quê? Porque o diabo, ele se levanta em cima da nossa fraqueza. Ele sabe que nós somos pecadores. Então, quando ele nos tenta em cima daquilo que nós temos a tendência para errar. Nós temos a tendência para fornicar, nós temos a tendência para matar, nós temos a tendência para mentir. Isso está dentro de nós, que é o pecado que tem vida própria. O pecado que atua no homem não é algo que a gente precisa fazer um esforço para surgir o pecado, não. Ele age naturalmente. Isso é algo muito tremendo. O pecado no ser humano, ele age naturalmente através do que ele vê, através do que a gente ouve e através da tentação externa do diabo. Quando ele se levanta, colocando sentimento, nós somos ativados automaticamente a pecar. Nós já temos a tendência, porque o pecado está em nós. Os 10 mandamentos estão dentro do ser humano. Jesus falou isso em Mateus 15. Porque o que procede de dentro do homem, vem os maus pensamentos. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque dos maus pensamentos, ou seja, do coração. O que é o coração na Bíblia? Não é isso aqui que bombeia o sangue. Isso aqui não tem sentimento, memória. Então o que seria das pessoas que fazem cirurgia de coração? Se a memória tivesse no coração. Tudo da nossa vida armazenado tivesse no coração. Quando a pessoa fizesse um transplante de coração, ia receber a memória de alguém, ou uma memória robótica, ia perder toda a sua memória. Quando a Bíblia fala de coração, fala da fonte da vida aqui. Tudo começa aqui. Se a nossa mente for transformada por Cristo, tudo na nossa vida vai mudar. A nossa perspectiva, a visão, a nossa maneira de agir no cotidiano, na vida profissional, no relacionamento dentro de casa, no relacionamento com tudo, porque a Bíblia nos ensina a vencer e ser próspero em tudo. Tudo vai mudar na nossa vida.
por causa da vida nova que está aqui, pela presença do Espírito de Deus que está unido ao nosso espírito. Nós somos transformados de dia em dia, todos os dias. Glória a Deus. Amém? Então, fica aí essa mensagem para a glória de Deus. Uma mensagem para fazer nós se aproximar mais de Deus. Uma mensagem para nós parar e refletir. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso tirar essas coisas aqui. Eu preciso tirar essas manias aqui. Eu preciso tirar esse sentimento que surge. Como que eu vou tirar, Marcelo? Isso é um processo. Isso não acontece do dia para a noite. O primeiro passo é nós ter a mente de Cristo. E o segundo passo é nós buscar essa transformação cada dia. Para encerrar, vou ler Gálatas 4:19, que está escrito assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo se colocando como uma mulher que está prestes a dar luz, ele como um líder que adotou a igreja como filha, como filho, por causa da sua dedicação, ele se coloca aqui como uma mãe que está prestes a novamente, está tendo dores de parto. Por que Paulo se refere assim à igreja de Cristo? Porque os Gálatas estavam dando trabalho. Tinham começado, tinham recebido a palavra, mas na trajetória estavam se desviando da verdade que já tinha sido apresentado para eles. A doutrina de Cristo que já tinha sido apresentado pelos apóstolos, pelos outros demais que ali sempre passavam, eles estavam deixando de lado, estavam voltando a fazer as mesmas coisas. Estava voltando a se apegar na lei, nos sacrifícios do Antigo Testamento. Estava voltando a fazer as coisas que eles já tinham sido tirados pelo conhecimento de Cristo. E Paulo está dizendo, olha, eu sinto de novo. Eu não sinto, ele está dizendo, eu sinto de novo. É porque anteriormente ele já tinha passado por esses processos. Sofrendo porque vê o povo ali com suas mentes presas, cativas em coisas enganosas, que já não edifica e que não pode mais fazer parte da nossa vida. Um estilo de vida que já não podia fazer parte da vida do povo, sendo que o povo é uma nova criatura. Então ele se refere ao povo e como está se referindo a nós nesse momento. Nós temos que ser transformados. Olha só, isso é muito profundo. Até que Cristo seja formado em nós. Nós somos pessoas informadas no princípio da nossa caminhada, quando levantamos a mão para Jesus. Marcelo, o que é que acontece agora quando eu sou uma nova criatura? Paulo fala, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação alguma para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, uma vida direcionada pelo Espírito, não uma vida presa ainda na carne. Não há condenação mais para isto. Então, a nossa vida, a partir desse momento, ela segue um curso de transformação. É que Paulo está falando aqui. Até que Cristo seja formado. O Cristo ser formado em nós é cada dia os frutos do Espírito se manifestam em cada um de nós. O amor, o gozo, a paz, a bondade, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, é a natureza divina dentro de nós, dentro de você. A nossa natureza carnal tem que ser dominada. A nossa natureza carnal vai se manifestar muitas vezes? Vai. Mas pelo Espírito, se nós permitir que Deus trabalhe assim. Por isso, a gente usa muito o termo dar lugar ao Espírito. Essa expressão é de nós buscar e deixar Deus nos conduzir para a glória do Senhor, para que o Espírito Santo venha mortificar em nós a ação pecaminosa que constantemente quer nos prender de novo, quer impedir que nós venhamos alcançar as bênçãos de Deus e a maior dela, a vida eterna. Amém? Fica essa palavra para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até no horário de meio-dia e posteriormente às 18 horas o culto estaremos juntos para a glória de Deus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente. Amém? Estão todos ouvindo? Pai do Senhor a vocês.